Governo de Minas revoga situação de emergência por causa da pandemia. Queijo Minas pode ser reconhecido pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Sada Cruzeiro conquista o pentacampeonato da Supercopa do Brasil. Não deixe para a última hora. Veja como encontrar o seu local de votação. O Hoje em Dia Notícias começa agora. Está no ar o Hoje em Dia Notícias, um projeto do jornal Hoje em Dia em parceria com as faculdades promove o canal universitário. Você pode nos acompanhar na sintonia Canal 12 da NET, na TV Hoje em Dia e pelas redes sociais. Vamos aos destaques da capa do Hoje em Dia desta segunda-feira, 26 de setembro. Auxílio BH na geladeira deixa na mão 200 mil famílias. Brasil tem 100 mil novos casos de Alzheimer ao ano. Ike Batista, além do vilão em Tudo ou Nada. Queda nos casos de Covid, vacinação em massa e fim do estado de emergência em Minas são boas notícias sobre a pandemia. Mas ainda não é hora de baixar a guarda, dizem especialistas. Médicos temem nova variante do coronavírus. O leilão de privatização do metrô de Belo Horizonte está marcado para o dia 22 de dezembro deste ano. A data e o edital com as regras para concessão à iniciativa privada foi publicada na última sexta-feira no Diário Oficial da União. A sessão de desestatização será realizada na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O projeto prevê investimento de 3,7 bilhões de reais para a revitalização estrutural da atual linha 1 e para a construção da linha 2. Desses recursos, 2,8 bilhões de reais serão provenientes do governo federal e 430 milhões do estado. Os 470 milhões restantes serão investidos pela empresa vencedora do leilão, segundo informações do Ministério da Infraestrutura. A desestatização do metrô levou os metroviários de BH a entrarem em greve no dia 27 de agosto. Atualmente, o serviço funciona com 60% da escala. Os trabalhadores temem as consequências da privatização e alegam que após o processo haverá demissão de quase 1.600 funcionários. A situação de emergência por causa da pandemia em Minas foi revogada pelo governador Romeu Zema. Júnia Rodrigues tem mais informações. O governador Romeu Zema revogou o decreto que instituía a situação de emergência por causa da pandemia de Covid-19 no estado. A medida publicada no Diário Oficial põe fim ao decreto que estava em vigor desde março de 2020, quando o estado registrou os primeiros casos do novo coronavírus. A situação de emergência permitia, por exemplo, que o governo dispensasse a abertura de processos licitatórios para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da Covid-19. A decisão de revogar a situação de emergência leva em conta a melhora dos indicadores epidemiológicos diante do avanço da vacinação contra a Covid-19 e o fim das medidas restritivas de enfrentamento à doença. E para mais informações sobre a medida, acesse o nosso portal hojemdia.com.br. Muito obrigado, Júnia Rodrigues. A poucos dias das eleições, os eleitores já podem começar a se preparar para suas escolhas. E um dos pontos que merecem atenção é o local de votação. O eleitor pode consultar com antecedência o local onde vai votar no site do Tribunal Superior Eleitoral. Para isso, basta informar o número do CPF ou título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe. O resultado indicará o número da zona eleitoral da seção eleitoral e o endereço do local de votação. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Além disso, pelo aplicativo e-Título, além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até a sua zona eleitoral por meio de um mapa virtual.
O queijo Minas, um dos principais ingredientes da culinária mineira, pode estar perto de se tornar mundialmente reconhecido como patrimônio. Um documento com a candidatura do queijo mineiro ao título de Patrimônio Imaterial da Humanidade foi apresentado durante o Festival do Queijo Artesanal de Minas, realizado no Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, no último sábado. Uma carta assinada pelo presidente da Associação Mineira de Produtores de Queijo Artesanais de Minas Gerais e pela vice Mariana Rezende foi entregue ao Ministério do Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito. Após o pedido de candidatura, os documentos deverão ser encaminhados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e analisados pela Câmara de Patrimônio Imaterial. Posteriormente, será elaborado o respectivo dossiê de registro para ser protocolado junto à Unesco. Cerca de 1.200.000 eleitores com deficiência devem ir às urnas no próximo domingo em todo o Brasil. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. 163.000 sessões com acessibilidade estarão disponíveis. Ainda de acordo com os dados, 476 pessoas que vão concorrer a algum cargo no pleito deste ano se declararam ser deficientes. O modelo da urna usado no domingo de eleições possui teclado em braille, identificação da tecla número 5 nos teclados, sinal sonoro em que são informados números e nome dos candidatos escolhidos pelo eleitor. O recurso deve ser acessado por meio de fone de ouvido fornecido pela Justiça Eleitoral e língua brasileira de sinais, Libras. Para mais informações, acesse o portal do Jornal Hoje em Dia. O Sada Cruzeiro venceu o Itambé Minas por 3-0 nesse domingo e conquistou o pentacampeonato da Supercopa de Vôlei. As parciais foram 25-19, 25-14 e 25-18. Este é o 5º título cruzeirense em 8 edições do torneio. Além disso, foi a 45ª conquista dos mineiros desde 2010. De lá para cá, o Sada Cruzeiro disputou 61 competições e participou de 54 finais. É um time fantástico, não é? E o Hoje em Dia Notícias fica por aqui. Este é um projeto jornalístico do Jornal Hoje em Dia em parceria com as faculdades Promove e o canal universitário. Você pode conferir mais informações no hojemdia.com.br e pelas redes sociais. Até amanhã!